De Brasília para o mundo, está lançado, meu irmão. É, Jorge Teixeira, lançado aí hoje, né? Que Deus seja louvado, Jorge. E aí, descoberta do PG, tá vendo aí? Você em casa vendo Netflix, tá por fora, cara. Abra sua Bíblia aí, Salmo 126, nós vamos meditar aqui no Salmo 126, esse salmo é belíssimo, nós não sabemos, a história não nos brindou com a autoria desse salmo, não sabemos quem escreveu o salmo, mas ele tem um contexto específico e que tem muito a ver com o que nós estamos passando aqui agora. E nós vamos pensar sobre o tema, é tempo de restauração. Você pode dizer amém? É tempo de restauração, queridos. Nós estamos vendo aqui hoje, essa igreja parcialmente cheia, esse vírus em nome de Jesus indo embora, em nome de Jesus, o tempo acabando, é tempo de restaurar, e muita coisa aí. O que precisa na sua vida de restauração? Esse salmo aqui vai nos dar uma orientação. Eu gostaria que você acompanhasse comigo o Salmo 126, a partir do verso 1, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito por eles o Senhor. Com efeito, grandes coisas o Senhor por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres, aleluia. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilos, trazendo seus feixes, aleluia. Pai, nós te adoramos, ó Deus, nós rendemos graças, ó Pai, pela tua palavra, ó Deus, por tudo que nós vivemos aqui, ó Deus, por tudo que nós experimentamos nessa noite aqui, ó Deus, obrigado, ó Deus, porque podemos ver, ó Deus, com os nossos olhos, ó Deus, que o Senhor está restaurando a nossa sorte, o Senhor está restaurando o nosso tempo, o Senhor está restaurando a nossa igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Esse texto nos mostra, querido, um momento específico na história de Israel, especificamente na história de Judá, o reino sul, quando Jerusalém foi tomado por Babilônia, por Nabucodonosor, em 586, especificamente antes de Cristo, e aquele povo foi levado para a Babilônia, e depois de 70 anos no cativeiro, eles são libertos. Então o salmista, ele faz a referência a essa libertação, por meio da restauração do poder de Deus. Eu queria pensar com você aqui, nessa noite, rapidamente, nos breves minutos que nós temos ainda desse culto. O que precisa de ser restaurado na sua casa? Nesse novo tempo em que nós estamos vivendo, em que Deus nos dá a oportunidade de viver, vamos botar pela fé, pós-pandemia. O que você precisa restaurar? Já que você passou pela pandemia, em nome de Jesus, amém. Você passou, não passou? Você está vivo, está respirando aí? Então, você passou pela pandemia, em nome de Jesus, está acabando, você já está vacinado aí, está de máscara, está protegido, o poder de Deus está sobre a sua vida, não deixando que nada pegue na sua vida, aleluia. E aí você vai começar um novo tempo na sua vida, como eles aqui estavam saindo do cativeiro babilônico, nós estamos saindo do cativeiro pandêmico, está vendo a transição? Eles estavam com a sua liberdade cerceada, eles não podiam ir e vir, parecido como nós aqui hoje. E esse texto mostra Deus fazendo uma restauração na história de Judá, na história de Israel. Eu queria pensar com você, é tempo de restauração. Igreja, você que nos visita, você que está em casa, o que precisa na sua família, no seu trabalho, na sua fé, no seu emocional? O que precisa de restauração? Esse texto vai nos mostrar. Eu queria pensar com vocês aqui, rapidamente, que é tempo de restauração. Eu sonho, nós sonhamos, nós temos orado pelo Brasil restaurado, meus irmãos. Um novo tempo, depois de tudo isso que nós vivemos, aí, de tantas perdas, tantas famílias sofrendo,
um governo diferente, uma economia diferente, uma igreja diferente depois de tudo isso, uma igreja restaurada em nome de Jesus, cara. Ver esses pequenos grupos aqui juntos, celebrando a Deus, e que a partir daqui, isso, ó, gente, foi no meio da pandemia aí, ó, essa turma se uniu, se juntou, foi para uma casa, fizemos remoto por vídeo chamada, daqui a pouco começou a juntar, e está aí, ó, no meio da pandemia, o que Deus está fazendo, e vai fazer muito mais. O texto diz grandes coisas, aleluia. Pensa aí, o que você precisa de ser restaurado na sua vida? Eu queria ver a luz do texto, para você não ficar muito pensando muita coisa, o que o texto, o que a Bíblia nos mostra, o que Deus fez naquele tempo, e o que Ele pode fazer na nossa vida. Primeira coisa que Deus precisa restaurar no nosso tempo, está aqui nos versos 1 a 3, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, aleluia, voltar a sonhar, meus irmãos. Voltar a ter esperança nesse tempo em que nós vivemos, voltar a olhar para a política do Brasil com sonho, acreditando que as coisas vão acontecer, a nossa boca se encheu de alegria. Quanto tempo nós não temos um culto, como tivemos aqui hoje, gente, dessa alegria, dessa celebração aqui, de gente poder celebrar e sorrir aqui. Quanto tempo? É a restauração que Deus quer fazer na nossa vida. A primeira que eu queria citar aqui hoje, é a restauração da gratidão a Deus. Meus irmãos, como é que a gente consegue ser grato diante de tantas lutas, diante de uma pandemia? Como? Me explica. A luta que o nosso governo tem passado, a economia quebrada não só no Brasil, mas no mundo, o preço da gasolina, como é que nós vamos ser gratos? O texto nos mostra, e o salmista nos chama, nos convida a olhar para o nosso passado, olhar para a nossa história, que foi isso que ele viu. Ele olhou a história de Israel, a história de Judá, quando eles foram libertos do cativeiro, e então eles começam a celebrar, eles começam a sorrir, eles começam a cantar de júbilo, porque eles conseguem olhar na história deles algo que Deus fez. Aí é a pergunta: você consegue olhar para a sua história e perceber algo em que Deus fez e sorrir, como eles sorriram aqui? Você consegue olhar para a sua história e perceber essa gratidão a Deus? Porque é um cântico de gratidão a Deus. Interessante aqui que o texto diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Cabe aqui uma palavra de orientação e de discernimento, porque a gente tem muita dificuldade nessa palavra de sorte, ainda mais os evangélicos, né? Os crentes, né? Tem a dificuldade, porque há um entendimento de sorte como algo aleatório, algo que acontece pelo acaso, né? Não é isso que o texto está dizendo. Aqui diz quando o Senhor restaurou a nossa sorte. É completamente diferente. A palavra sorte tem no Antigo Testamento 16 vezes e no Novo Testamento 3 vezes. A palavra sorte está presente na Bíblia quando é a ação de Deus mudando a nossa trajetória. Isso quer dizer sorte aqui na Bíblia. Então, é Deus mudando a tua sorte, mudando a tua trajetória. E por que não pensar, que alguns dicionários também temos dificuldade de pensar, Deus mudando o teu destino final, cara, a tua eternidade. Aleluia. É isso que Deus fez na sorte de Sião. Sião estava cativo. Sião estava preso, nós estávamos limitados, nós estávamos correndo risco, nós estávamos sofrendo, e Deus mudou a nossa sorte, e por isso nós estamos alegres. A primeira coisa é ter essa gratidão, cara. Você está vivo, você está respirando, você tem um teto, você pode adorar a Deus, então glorifique ao Senhor, agradeça a Deus. É isso que o texto nos chama aqui, nós temos falado isso continuamente nos nossos cultos no mês da música. Meus irmãos, nós estamos vivendo, temos falado isso, nós estamos vivendo tempos difíceis, e que está difícil sair um louvor da nossa boca. O que tem saído muito da nossa boca, de uma forma geral, é a murmuração, é a dificuldade, é a sofrência, que está na moda. Esse é o cântico que está na boca do Brasil. E o salmista falou assim, não, eu quero que vocês agradeçam pelo bem que eu tenho feito na vida de vocês. Você tem bem na sua história, que você pode olhar para trás e ver a ação de Deus na sua vida, você pode dizer amém. Aleluia. Então você já pode agradecer a Deus, você já pode ter esse cântico, olhar para a sua vida, olhar para a sua história e falar assim, Deus fez
grandes coisas na minha vida. Eu tenho certeza que se eu fosse chamar aqui pessoas, centenas, talvez dezenas, centenas de pessoas, poderiam vir e falar assim, ó, Deus me curou de algo que a medicina falou, os médicos, o prognóstico era morte, e Deus me curou e eu estou aqui hoje, aleluia. Você pode, de repente, olhar para a sua história e perceber que alguém falou para você, te deu uma palavra maldita em algum tempo na sua vida, na sua infância, dizendo que você não prestava, você não ia dar para nada, e você está aí hoje. Deus seja louvado pela sua vida, cara, porque Ele mudou a sua sorte. Essa é a primeira orientação que esse texto nos dá, e ter esse coração grato, cara. Esse coração grato nos faz adorar a Deus como nós adoramos aqui de uma forma tão linda. Se você não olhar para a sua história e não conseguir ver nada de bom de Deus na sua vida, você não consegue adorar. Fruto de uma restauração, a consequência de uma restauração é você ter um coração grato e alegre. E não somente o fruto e a consequência, mas ela pode ser a causa também. Se você conseguir olhar para a sua história e ver que Deus agiu na sua vida, vai causar alegria na sua vida. E talvez por conta disso, ou de parte da falta disso, é que nós temos visto uma geração, uma sociedade, os noticiários, uma canção tão triste do nosso tempo, onde nós somos incapazes, ou alguns de nós, de olhar para aquilo que Deus fez e ficar alegre. Capaz de pensar por meio de uma análise criteriosa e pensar, grandes coisas o Senhor fez na minha vida. O Senhor operou poderosamente. Quem sabe não foi numa cura de algo que tinha um prognóstico incurável, mais um livramento, uma promoção, um concurso público, o seu casamento, algo que Deus fez na sua vida e que você pode olhar hoje sim, agora sim, e falar assim, Deus, muito obrigado, porque o Senhor me deu uma casa, o Senhor me deu uma família, o Senhor mudou a minha história, o Senhor entrou na minha vida, aleluia, o Senhor me salvou e mudou a minha sorte, aleluia. Primeira coisa, é ter essa gratidão. Nós vamos falar isso aqui a vida inteira, porque é isso que nós vamos fazer no céu, meus irmãos, é adorar a Deus. Lá no céu você não vai precisar pregar o evangelho, não vai. Lá no céu você não vai precisar orar, não vai. Lá no céu você não vai precisar fazer missões, nem ofertar, você só vai adorar a Deus 24 horas por dia, aleluia. Então comece a fazer isso aqui agora, cara. Comece a treinar aqui como é que vai ser a sua adoração ao Senhor. O texto nos mostra isso de uma forma muito clara. O que Deus fez na sua vida? O que Deus fez na sua vida de forma inacreditável? Essa igreja tem tido oportunidade de adorar a Deus e nós temos feito isso ao longo do tempo. Eu tenho um vídeo aí, Gabriel, aquele vídeo que eu te mandei, pode soltar aí para a gente, aí, o do galpão. A gente, às vezes, é interessante, tem muita gente nova na nossa igreja, e eu estava avaliando o que Deus fez recentemente nessa história aqui, e eu queria que você que é novo nessa igreja, desse uma olhadinha, o que Deus fez, além de tantas maravilhas que Ele tem feito aí. Solta aí para a gente aí, Gabriel, uma pequena história do que Deus fez aqui atrás. Isso aqui era atrás da nossa igreja, há 2 anos atrás. Tem uma música aí. Era lá atrás, meus irmãos, isso aí, ó. Chuva, sol. Há pouco tempo isso. 60 anos era desse jeito aí. E agora 2019, Deus nos deu a alegria de ter esse espaço, um espaço de convivência lá atrás. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, querido. O chão da sala era vermelhão, cimento queimado,
lá de século passado. Muito bem, acho que tem mais aí na frente, mas travou aí, né? Deixa eu ter uma ideia. Você depois que não conhece a primeira vez aqui, vai lá atrás ver como é que está. A gente já ia mostrar ali, mas você vai ver ao vivo. Parou? Tá bom. Grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas que Deus tem feito nessa igreja, grandes coisas que Deus tem feito na vida das pessoas dessa igreja. Então, por isso nós estamos alegres. E o texto continua mostrando que há algo que Deus fez lá no passado, só que agora o salmista fala assim, Deus, faz de novo. Olha, o que diz no verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Ele olha para trás, ele olha para o seu passado, ele olha para a sua história e se alegra com tudo aquilo que Deus fez, com tanta alegria e de júbilo, mas esse momento que eles estão passando aqui, provavelmente a coisa não estava boa ainda. Ou então, quem sabe, as coisas pioraram. Ou então, aquilo que Deus fez, se foi no período de Esdra aqui, que há uma possibilidade de ter sido em Esdra, eles voltam de Babilônia, vão para Jerusalém, tentam reconstruir o templo e o muro, e ali é um momento de dificuldade. Depois, em casa, você lê lá Esdra e Neemias, então parece que a obra não estava completa, se é essa a ideia. Então, o salmista vai dizer assim, Senhor, restaura. Talvez seja o caso de alguém aqui, que Deus fez algo tremendo no passado, algo sobrenatural, um milagre, mas hoje, por conta de nós, seres humanos, sermos esse ser que imperfeito, e que vira e mexe, a gente falha, e as coisas dão errado, talvez seja o momento que você está passando aqui hoje. Talvez alguém vai olhar para a pandemia e falar assim, pastor, olha, ainda não terminou a pandemia. Então, essa hora que o salmista olha para trás, e olha, já passamos bem da pandemia aí, mas ainda tem alguma coisinha ainda. Então, ele clama ao Senhor. A segunda coisa que eu queria destacar nessa obra de restauração que o Espírito Santo de Deus vai fazer na minha vida, na sua vida, tem feito continuamente, é essa nossa primeira adoração, e segunda, a nossa dependência dEle. Porque se Deus simplesmente fizesse algo lá no passado e agora fez, vamos ficar adorando a Deus pelo aquilo que Ele fez lá no passado. Aleluia, Deus me salvou lá em 1980, Deus me deu uma promoção em 90, e em 2000 e não sei o quê, e esquecesse do agora. Esquecesse de louvar a Deus e de buscar a Deus em oração, e é isso que acontece aqui, esse povo clama a Deus em oração, mostrando que a dependência nossa de Deus, ela é contínua. Foi no passado, e deve ser hoje. Não vamos descansar, não vamos parar de buscar e de estar na dependência de Deus hoje. O salmista usa o verbo do passado, quando o Senhor restaurou, e agora ele usa o verbo do presente, restaura, Senhor. O que sua vida precisa hoje de restauração? O que Deus já manifestou lá atrás, e você está grato, ok, celebra a Deus e louva, mas hoje você precisa de algo. De repente a cura de um filho, quem sabe para alguns aqui é um emprego, alguém que precisa que Deus restaure o casamento hoje. Foi uma bênção lá atrás, pastor, eu entrei de branco na igreja, foi lindo, o Senhor me mandou aquele marido bonito, forte, né? Hoje ele está meio barrigudo, restaura lá, Senhor. O que Deus precisa restaurar no teu casamento, cara? O que Deus precisa restaurar na sua família? Vai restaurar a sua sorte, não pelo acaso, mas pela tua oração e a tua dependência nesse Deus poderoso que restaurou o passado e que pode restaurar hoje aqui, aleluia. Aí quando alguém fala assim, foi sorte, fala assim, foi sorte, porque eu orei ao Deus que mudou a minha sorte, aleluia. A oração, queridos, é a segunda coisa que eu queria que você colocasse no seu coração. Tudo bem, tem gente que era muito crente no passado, tem gente que viveu grandes milagres de Deus e grandes libertações de Deus, mas hoje, a vida está longe da presença de Deus, está longe desse padrão de busca, de clamor e de dependência dEle. A restauração que Deus quer fazer na vida de alguns aqui, quem sabe você que está em casa,
é restaurar o seu louvor e restaurar a sua dependência de Deus. Nós não somos nada sem Deus, meu querido. Nada. Facinho, facinho a gente se desvia. Facinho, facinho a gente quebra a cara. E esse texto vai dizer que Deus restaurou a sorte como as torrentes de Neguebe. Não sei se vocês já viram um vídeo que tem na internet. Gabriel, solta aí o vídeo, por favor, das torrentes de Neguebe aí. Então, Neguebe é uma região árida, seca, desértica, e de repente vem uma torrente de água forte e poderosa, invade todo o Neguebe e muda todo aquele quadro de deserto do Neguebe. Vamos ver se a gente consegue ver, só para você ver o que Deus faz por meio da nossa oração. Pode soltar, pode deixar. Isso aí é o deserto lá do Neguebe. Durante o ano todo, o ano todo é assim. Tem uma narrativa. O deserto do Neguebe é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes. Que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Olha o que o salmista diz aí, querido. Essa água que vem pelo deserto, vem inundando a nossa vida, vem trazendo vida, onde não havia vida. Nosso casamento, nossa família, nosso trabalho, perdemos a alegria de trabalhar, de acordar cedo, de estar no nosso ambiente, e vai chegando a água de Deus em resposta da nossa oração. Aleluia. As torrentes do Neguebe. Sai daí, cachorro. Essa é a água, é o rio de Deus, em resposta ao nosso clamor. O que está difícil na sua casa, cara? O que está seco aí? O que não tem vida? Resposta de oração, resposta da ação de Deus, de amor de Deus na nossa vida. As torrentes do Neguebe. Olha que coisa linda, meus irmãos. Era seco agora, não tinha vida. E de repente, tudo muda. Imagina isso como um rio de bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua profissão, sobre as suas finanças. O rio de Deus inundando a sua casa. Mas sobretudo o rio de Deus enchendo o teu ser. Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais Olha o que belas acontece. flores Aleluia. e um verde onde somente no Neguebe se pode encontrar. Aleluia. Essa é a promessa de Deus para a sua casa. Aleluia. Aleluia. Pode parar, pode saltar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo. E aí o verso, Salmo 126, verso 4. Quantos acreditam nisso? Diga amém, cara. É palavra de Deus, queridos, é promessa de Deus em resposta da tua oração. Clame ao Senhor, aí do teu banco: Senhor, restaura a sorte da minha casa, Senhor. Senhor, restaura a sorte do meu casamento, Senhor. Senhor, restaura a alegria de poder te adorar na tua casa, Senhor. Senhor, restaura o meu desejo de ler a tua palavra, de falar contigo nas noites, nas madrugadas, nas vigílias, no buscar no meu quarto da porta fechada. Senhor, eu quero viver intensamente, viver esse rio que vem e me inunda, me enche e transborda e traz vida. Aleluia.
Essa é a promessa, queridos. E para encerrar a nossa reflexão dessa noite, o texto, ele fala do passado, da nossa, olhar para o nosso passado e trazer essa adoração, essa celebração e essa gratidão, fala do presente, que nós devemos continuar buscando a presença de Deus o tempo todo em oração, mas ele projeta um futuro, querido, que diz assim, o verso 5 e 6, os que com lágrimas semeia, com júbilo farão, aleluia, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, glórias a Deus. Primeira coisa que Deus quer restaurar na sua casa é a gratidão. A segunda coisa é a dependência dEle. E a terceira é a sua perseverança, cara. Meus amigos, você que está em casa, você que está aqui, aleluia. Perseverança, cara. O semeador sai lançando a sua semente, chorando. Está mostrando aqui que há luta, cara. Desafio. Não tem facilidade. Não tem prato de comida grátis. Não tem moleza. Deus está mostrando para a gente, para mim, para você, que a despeito da nossa fé nele, a despeito da nossa gratidão por tudo que ele fez no passado e da nossa esperança daquilo que ele vai fazer hoje, ele quer ver em nós atitudes de fé e de perseverança. Porque senão é fácil, eu vou orar aqui da minha casa e vou ficar lá, Senhor, abre a porta do emprego, Senhor, e fico ali fazendo aquelas orações lá, Senhor, e não lanço a minha semente, e não corro atrás, e não persevero, e não luto. O texto nos chama para Deus restaurar a nossa perseverança, querido. Semear, investir, correr atrás, meu querido, com fé. Não é fácil, tem choro aqui, diz o texto. Semear é abrir mão da semente, e aquilo, às vezes é aquilo que a gente tem, a única coisa, e você vai jogar. E num campo árido, como nós acabamos de ver, no momento de dificuldade, de pandemia, de inflação alta, da gasolina subindo, do governo na luta, e Deus te chama a semear. Semear, meu querido, é acreditar num futuro melhor. Semear é investir a sua vida em algo que vai trazer alegria para você amanhã. Às vezes a gente quer conquistar, às vezes a gente quer chegar no patamar de uma carreira sem semear, sem fazer o bem, sem plantar coisas boas na nossa vida. Semear, a Bíblia vai dizer várias vezes, em vários momentos, que nós devemos semear coisas boas para colher coisas boas. Então, talvez aqui seja um dos grandes desafios para o nosso tempo. Uma geração instantânea que quer colher, às vezes, até mesmo sem plantar. Procura, isso não existe. Não existe esse sucesso imediato que estão falando aí. Alguns vão falar, não, eu vou jogar na Mega Sena, pastor, eu vou ficar rico. Nós não contamos com isso, meus irmãos. Nós não temos esse hábito. Estou falando aqui de sorte, não é para você jogar em Mega Sena, que aí vai acontecer. Não, é trabalho duro, é esforço, é dedicação, é estudo, jovens, é empenho. E, sobretudo, fé em Deus. Primeira coisa, gratidão. Segunda, oração. Terceira, perseverança. É isso que Deus quer restaurar na sua casa. É isso que Deus, é essa sorte que Deus quer restaurar na sua vida. A sorte de você ter alegria de gratidão. A sorte de você olhar para o seu passado e dizer assim, Senhor, muito obrigado. Que sorte é essa? A sorte de você poder, diante das lutas do dia a dia, ter com quem falar, e não é falar com qualquer um, é falar com o Todo-Poderoso, aquele que pode mudar a sua sorte. A sorte de você olhar para o futuro, mesmo diante de todos os prognósticos malignos que estão lançando sobre o nosso Brasil, e você falar assim, não, o nosso Brasil tem jeito sim. Você olhar para a sua família e falar assim, não, a minha família tem jeito sim, o meu filho tem jeito sim, porque eu vou semear na vida dele, o meu marido tem jeito sim, porque eu vou semear na vida dele, a minha família, a minha igreja, o meu país tem jeito sim, porque eu vou semear no meu país, aleluia. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Fechar os seus olhos para facilitar a você imaginar essas torrentes do Negueb sobre a sua vida, aleluia. Tente pensar neste rio
inundando o seu ser. Quem sabe em lugares áridos, ásperos, lugares de mágoa, lugares de tristeza e dor, e quem sabe para alguns até mesmo a depressão. Você imaginar esse rio de Deus descendo os montes, entrando passando pelos portões da sua casa, aleluia, entrando pelas portas da sua casa, pelas janelas, aleluia, inundando a sua sala, entrando no seu quarto, o rio da presença de Deus, na expectativa de que Ele vai fazer algo novo, vai restaurar o seu casamento, vai restaurar a sua fé, vai restaurar a sua adoração, vai restaurar a sua dependência nele, aleluia. Ore ao Senhor agora nesse momento, mas ore com fé. Que restauração, como é que está a sua sorte? Ô pastor, eu tenho andado tão azarado, ô pastor, eu tenho andado tão mal, está tão seco as coisas. Esperar esta restauração, é isso que nós vamos cantar agora. Almejar com perseverança algo novo, maravilhoso, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos, porque as bênçãos de Deus, elas se estendem de geração em geração. Acreditar que Deus, nós temos um Deus que está no controle, que não vai deixar Sião sofrer, não vai deixar o Brasil passar por essa crise, sem a ação poderosa de Deus revertendo tudo isso. E quem sabe 2022, aleluia, ver um rio de Deus inundando o nosso Brasil, a política brasileira, os governadores, senadores, o Supremo Tribunal, cara. Um rio de Deus transformando e provocando um avivamento na nossa nação, a começar na nossa casa, na nossa família, a começar por na nossa igreja. Um rio de alegria, e dizer: grandes coisas o Senhor fez, grandes coisas o Senhor faz, grandes coisas o Senhor fará por nós, e por isso nós estamos alegres. Pai, essa é a nossa esperança, e nós vamos perseverar nessa esperança, Deus. Nada de prognóstico de morte sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre o nosso país. Repreendemos, ó Deus, em nome de Jesus, todo laço de morte sobre esta igreja. Repreendemos, em nome de Jesus, todo laço de morte sobre a nossa família, ó Deus. Repreendemos todo laço de morte sobre o nosso país, ó Deus, em nome de Jesus. Torrentes do Negueb sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Oh Deus, grandes coisas, faça grandes coisas, Deus, grandes coisas. Eu queria orar por você. Tem alguém aqui que entrou nessa noite, precisa que Deus mude a sua sorte, o seu destino, a sua eternidade. É isso que a Bíblia nos garante, que nós temos dois destinos: céu ou inferno. Paramos de falar sobre isso, não acreditamos, mas a Bíblia diz que existe esses dois lugares, e Deus quer mudar o nosso destino, a sorte do nosso destino. Deus quer mudar a sua história, fazendo grandes coisas, a começar hoje aqui, Eu queria te perguntar se você quer começar uma nova história hoje, se você quer que Deus mude a sua sorte hoje, permitindo que Ele seja o Senhor da sua história, para que você viva na dependência dEle a partir de agora. Se você quer isso, eu queria te convidar a você orar comigo, silenciosamente onde você está agora. Repita comigo: Senhor,
muda a minha história. Senhor, muda a minha sorte. Senhor, muda o meu destino final, Senhor. Deus, dar-me a alegria das torrentes do Negueb. Deus, encha o meu coração com esta fé, com esta dependência. A partir de hoje, Deus, quero fazer uma aliança contigo. E vou perseverar na tua presença. Vou buscar a tua face, Deus. Vou clamar dia e noite. Restaura, Deus, aquilo que eu já vivi outrora. Tempos de paz, tempos de alegria, de celebração, de amor, de respeito. Restaura, Deus. Restaura a nossa vida hoje aqui, em nome de Jesus. Restaura a minha vida hoje aqui, em nome de Jesus. Você fez essa oração pela primeira vez. Eu queria te reconhecer daqui e orar de uma forma específica por você. Alguém aqui fez essa oração: Senhor, restaura a minha sorte. Eu quero viver agora, a partir de agora, uma vida diferente. Eu quero ter Jesus na minha casa, no meu casamento. Alguém aqui hoje fez essa decisão ao lado de Cristo, de restauração da sorte, da eternidade? Dá um tchau aí, que Deus abençoe. Deus abençoe. Ah, mais alguém? Deus vai mudar a sua história hoje. Isso é a proposta dele. Você quer isso para sua casa, para o seu casamento? Dá um tchau aí daí, para que eu possa te identificar. Mais alguém? Pai, faça grandes coisas na vida do teu servo Gerson, Pai. Muda a história dele, ó Deus. Muda a sorte dele a partir de hoje, ó Deus. Que ele consiga, ó Deus, a partir de hoje, ver o Senhor por onde quer que ele venha andar, ó Deus. Ele veja a tua presença, ele sinta a tua presença, ele ande na tua presença, ó Deus. Pai, rios de água viva sobre a vida dele, ó Deus, fluindo do seu interior, ó Deus, aleluia. Deus, talvez alguém em casa fez esse gesto, ou alguém que está aqui não teve coragem de fazer o gesto, mas quer essa mudança de vida. Deus, restaura a sorte do teu filho, da tua filha hoje aqui, ó Pai, e que antes dele sair desse lugar aqui hoje, ou quem sabe quando chegar em casa antes de dormir, ele conte para sua esposa, ele conte para o seu amigo, ele ligue para sua mãe em outro estado, diga: mãe, eu tive minha vida hoje mudada, a minha sorte restaurada pelo poder de Deus, e hoje eu sou uma nova criatura, mano. Oh Deus, queremos crer que o Senhor operou hoje, mais uma vez, na vida de Sião, restaurou sortes hoje aqui, restaurou histórias hoje aqui, em nome de Jesus, aleluia. Queria convidar você a ficar de pé.